Boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião pública da União Municipal Espírita de Petrópolis, pedindo a todos que tirem o volume dos celulares ou desliguem, como preferirem. Eu já peço que a gente acabe esquecendo também. Vamos dar início a mais uma reunião. Vamos pedir à nossa irmã Alcideia que faça a leitura da página inicial. Boa tarde a todos, sejam sempre bem-vindos. Do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Foi vendido, minha gente, 1 milhão de livros. Esse livrinho aqui, que é maravilhoso. Fazendo propaganda do livro, não, porque a gente lê, eu sou apaixonada por leitura. Não traga o ontem para hoje. Entreguemos nosso coração ferido para os dias que já se foram, para dar as boas-vindas ao novo dia. É preciso se despedir do dia velho. Pense e esteja decidido a deixar no chão do tempo tudo aquilo que não pode ser mais mudado. Hoje, Deus lhe deu o presente mais valioso que você já recebeu: sua existência. Ele lhe deu o tesouro do tempo para que você o aproveite e escreva com atitudes positivas e sua história de felicidade. O minuto de quem chega à vitória é o mesmo minuto de quem experimenta o fracasso. Vamos dar corda no relógio de nossa vida? Obrigada. E assim, Senhor, estamos aqui para te agradecer a oportunidade de conseguirmos chegar até esta nossa querida casa, essa casa de amor, que tanto nos ajuda, nos conforta, nos fortalece. Agradecemos, Senhor, por tudo que temos recebido e te pedimos forças para continuarmos na trajetória, nesse mundo que se encontra em regeneração, que cada um, Senhor, busque o seu melhor, a sua melhoria. Pedimos, Senhor, por todos aqui presentes, fortaleça-os, Senhor, também aos seus amores, aqueles que estão em nossos pensamentos. Pedimos também aos trabalhadores desta casa que se encontram neste momento adoecidos, com dificuldades, internados. Pedimos, Senhor, pela saúde de todos e também pela saúde de todas as pessoas nos hospitais, casas de saúde, clínicas, em suas casas, em seus lares, nas ruas. Traga, Senhor, um pouco de afago, um pouco do teu aconchego aos corações no momento em sofrimento. Pedimos também por todos os que se encontram nas prisões, em qualquer sofrimento da alma e do corpo.
também, Senhor, pela nossa cidade, que neste momento, neste dia, começa a anunciar uma nova chuva para hoje, para amanhã. Ampara, Senhor, esta cidade já tão castigada. Pedimos também pelas demais que poderão vir a sofrer com as chuvas, pelos governos, Senhor, que possam ter seriedade e comprometimento com a sua função, para o que se colocaram nos governos municipais, estaduais, federais, pelo nosso Brasil e pelo nosso querido planeta Terra. Te agradecemos e pedimos pela nossa palestrante de hoje, a Neuza, que fará uso da palavra com o tema Parábola do Joio e do Trigo. Então, temos certeza que vamos aprender muito hoje, que possamos refletir e trazer para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Boa tarde a todos. Primeiro eu peço desculpas porque a palestrante não seria eu, seria a Bernadette, com um tema muito interessante, por sinal, que eu ia falar sobre o Denis, mas a nossa amiga não está muito bem, então pediu que a gente viesse. E aí nós temos essa parábola do joio e do trigo. Ela é uma parábola pequena, então eu acredito que seja melhor ler a parábola e depois a gente volta no primeiro slide para ir comentando, porque se a gente for comentando a gente perde o fio da meada, né? Então ela inicia assim: o reino de Deus O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente de trigo em seu campo. Mas um inimigo, enquanto todos dormiam, semeia joio no meio do trigo e vai embora. Quando o trigo cresce e dá espiga, o joio também aparece. Os servos, indo ter com o pai da família, perguntam-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe perguntam: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. Então, agora nós vamos começar a analisar o que essa parábola traz para a gente pelo lado psicológico, espiritual que Jesus quis nos trazer. Então, nós temos como base esse livro aqui, Parábolas Terapêuticas do Alírio de Cerqueira e Filho. É uma abordagem psicológica, transpessoal, consciencial das parábolas de Jesus. Então, nós vamos estudar o que significa o campo. Vamos começar por ali. O que significa o campo? O campo é o mundo onde o bem e o mal coexistem. Eu pessoalmente, gosto de usar a filosofia de Santo Agostinho, que o mal não existe, existe a ausência do bem. Então, todas as vezes que a gente usar esse termo mal, troca-se
por ausência do bem. Porque o mal nada mais é do que a ignorância, no sentido de ignorar o bem. Então, faz-se o mal. O mal não é criação de Deus. O mal é o nosso livre-arbítrio. Por isso que ele é a ausência do bem, segundo a explicação de Santo Agostinho, que eu acho bem coerente e que vem a igualar com a ideia de Jesus, né? Então aqui, quando ele fala sobre o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Ele está se referindo às virtudes essenciais dadas por Deus a todos nós, a fim de evoluirmos. Então, quando nós colocamos aqui que a semente foi dada pelo homem, por Deus, ao homem, quem é o semeador? Jesus. Nós sabemos disso. É a palavra dele, é a boa nova, né? E para nós que estamos espíritas, o Consolador prometido, que está aqui na codificação que Allan Kardec nos trouxe. Mas ele fala ali que um inimigo. Quem será esse inimigo? Esse inimigo, segundo Alírio, aqui nas conclusões do estudo dele, é o espírito inferior. Aqueles que vêm, muitas vezes, quando nós não estamos vigilantes. É a ausência do bem que semeia a discussão, a discórdia e o erro. Nós sabemos, através de Allan Kardec, na questão 469, onde ele pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida. E a resposta, muito mais do que pensas. São eles ordinariamente que vos dirigem. Então, se nós estamos praticamente sendo dirigidos por espíritos, sabendo que nós também somos espíritos e temos nosso livre-arbítrio, né? O que a gente pode deduzir por espíritos não tão bons que são denominados como inimigos? É a nossa vibração. Por isso Jesus disse, vigiai e orai. Às vezes a gente até ouve algumas pessoas ou leituras falando orai e vigiai. Não é? É vigiai e orai. Primeiro você vigia, mas vigia o que é? A nossa vida, gente, não é para vigiar a vida dos outros, não. Vigia e ore. Porque quando você está em vigilância, você está se protegendo e você está captando mensagens de espíritos superiores, espíritos bondosos, que sempre estão prontos a nos dar uma boa intuição. E assim nós conseguimos ir evoluindo. Como que a gente vai evoluindo? Fazendo o bem, pensando no bem, falando do bem. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos evoluindo. Porque Jesus disse para nós, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, né? Um dia nós seremos perfeitos. Então, nós temos que acreditar nisso. Agora, nós não podemos pensar, Jesus disse, vós sois deuses, então eu serei perfeito, eu vou deixar para a próxima encarnação. Não existe a gente deixar para um futuro. Nós temos que estar presentes. Inclusive, no final de semana, eu não sei quem assistiu a palestra. Gente, desculpa, mas eu estou suando horrores, tá? Eu não sei quem assistiu a palestra sábado da Débora. Foi muito interessante que ela estava falando sobre a dor e o sofrimento. E ela disse, ela trouxe, né, na palestra dela, que a dor é física.
o sofrimento é emocional. Ou seja, nós podemos usar a nossa dor para aprimorarmos, para aprendermos, para evoluirmos, ou podemos sentar e chorar e perder uma encarnação com o sofrimento. Por quê? A dor, segundo a explicação que ela trouxe, baseada nos livros, e que foi bem interessante, a dor, ela vem como um processo, muitas vezes, reencarnatório, que nós assinamos lá no nosso contrato. Mas o sofrimento é opcional. Opcional no sentido de quê? De que nós podemos aprender com a dor ou ficar sentado chorando e perder uma encarnação. Então, voltando aqui ao nosso inimigo, significa que nós estamos numa baixa vibração. E foi esse inimigo que semeou o joio. Por quê? O que significa esse joio? O joio são as más inclinações, os vícios, as imperfeições que se misturam às boas intenções. Então, muitas vezes, a gente tem, na maioria das vezes, porque estamos aqui ainda num planeta de provas e expiações, e não somos perfeitos, estamos longe ainda da perfeição, nós temos vícios e virtudes. Nós temos más inclinações e nós temos boas inclinações. Cabe a nós mesmos refletir sobre isso. Cabe saber qual passo que a gente quer dar. Tem uma historinha que fala que o neto estava conversando com o avô, e aí o avô disse para ele: você tem dentro de você 2 lobos, um muito bom e um não tão bom assim. E aí eles começam a lutar. E o neto pergunta: vô, qual ganha a luta? Aquele que você mais alimentar. Então, nós temos dentro de nós a semente do amor, a semente da luz, a semente da paz que Jesus trouxe para nós. Nós já temos isso. Por isso ele disse que nós vamos chegar à perfeição, que nós somos deuses também, né? Porque nós temos essa sementinha aqui dentro. Agora, qual que vai predominar? Aquela que a gente mais regar, né? Então, pode ser as más inclinações, como o joio, pode ser as virtudes, como o trigo. Porque o trigo, nessa parábola, ele simboliza as boas ações, o amor, a verdade, a caridade. Aí, seguindo para o slide seguinte, quando o trigo cresce e dá espiga, o joio também aparece. Os servos, indo ter com o pai da família, perguntam-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Então, aqui nós podemos perceber o seguinte, que ele disse que semeou boa semente, mas como veio o inimigo, jogou o joio também, né? Mas ele disse aqui, quando ele pergunta: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Sim, eu semeei boa semente, mas através do inimigo, que ele usa ali como inimigo, através das nossas más inclinações, através dos nossos vícios, muitas vezes se misturam com o amor, a caridade, e na hora da colheita acaba sendo difícil. O que significa a colheita? A regeneração da terra. Período importantíssimo que nós estamos espíritas nesse momento de transformação da terra, onde a separação definitiva entre o bem e o que é não tão bom ocorrerá. Então, nós estamos num momento crucial de transformação, de regeneração.
E estamos com a oportunidade de estarmos espíritas nesse período. E temos que aproveitar muito essa ocasião. Porque o Espiritismo, conforme Kardec nos trouxe, ele é a fé raciocinada. Ele não é aquela fé que fala, não, por quê? Não, porque não. Eu lembro, quando eu era criança, eu vim de um lar católico. Quando eu era criança, eu às vezes perguntava alguma coisa para minha mãe e ela me dizia não. Que hoje em dia as mães conversam mais, né? Tem mais diálogo com as crianças e mais explicações. Mas quando eu era criança, não é não. Ah, por quê? Porque não é não. Não tem porquê. Então tinha muitos porquês que a gente queria saber e não conseguia saber. E hoje em dia, que bom que a gente tem a codificação, que bom que a gente tem mães que esclarecem um pouco mais, né, para as crianças, para que eles tenham motivos para saber o porquê do não, né? Aí, quando ele diz aqui, deixai crescer, está no outro slide, um inimigo que fez, deixai crescer, né? Juntos. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. É necessário, portanto, deixar que ambos coexistam até o momento certo, que é a ceifa. Os sentimentos egóicos e negativos estarão coexistindo juntamente com as virtudes essenciais. Então, é o que a gente estava comentando. Nós temos as más inclinações e temos as virtudes, o amor, a caridade. Nós sabemos. Nós sabemos a hora que nós fazemos alguma coisa errada. Porque, também, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 621, se eu não me engano, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. Na nossa consciência. Então, a gente sabe. A gente sabe a hora que a gente faz alguma coisa errada. A gente sabe a hora que a gente ofende alguém. A gente sabe que a gente não deveria fazer determinada coisa. Puxa, mas eu acabei fazendo. Pisei na bola. Né? Então a gente sabe. Mas muitas vezes a gente não está vigilante. Nós não estamos nos vigiando como deveríamos. Mas nós temos sempre oportunidade. Porque Jesus é bom, Deus é misericordioso, justo. Ele nos deixa plantar o que a gente quiser. Ele só nos obriga a colher o que a gente planta. Então, sempre tem uma nova chance. Uma chance de recomeçar, como disse Chico. Né? Eu não posso mudar o que eu fiz, mas eu posso fazer melhor daqui para frente. Então, eu posso recomeçar. Eu posso recomeçar o meu plantio. Se hoje a minha colheita não foi muito boa, vamos analisar por que ela não foi tão boa assim. E aí nós vamos perceber aonde é que nós podemos melhorar. Nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Nós podemos melhorar. E vigiando e orando para que cada vez mais possamos ser bem intuídos para nossa evolução. Analisemos a título de exemplo estes sentimentos: orgulho, egoísmo, ansiedade, sentimentos que são apenas nomenclaturas para que identifiquemos a ausência de virtudes. Eles não são reais. Não podemos dizer que eles não existem, mas não são reais, no sentido de que o real é o permanente, é o essencial. Quando ele diz aqui que o egoísmo, o orgulho e a ansiedade não são reais, o que ele está querendo explicar com isso? Que a nossa essência é boa, que o nosso instinto, a nossa sementinha é boa, porque Jesus nos trouxe essa semente, porque Deus é misericordioso, justo e bom. Mas, pelo nosso livre-arbítrio, muitas vezes nós usamos o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ansiedade, e aí
é que a gente muitas vezes se perde, né? Na linguagem da parábola, todo joio, que está no seguinte, vai ser queimado. Todo joio será queimado, ou seja, todos os sentimentos egóicos serão transmutados. Purificação pelo fogo, isto é, a luz do ser essencial, pelo exercício das virtudes essenciais correspondentes. Então, egoísmo, caridade, vaidade, orgulho, humildade. Então, eles vão sendo transformados. Todos estes sentimentos egóicos não são, mas estão, porque são ausência do exercício das virtudes essenciais que somos. Nós somos essa essência, porque nós temos essa essência de Deus. Um fruto não cai longe do seu pé. Então, nós somos filhos de Deus. Nós temos essa essência do bem permanente em nosso coração. Nós, às vezes, por falta de vigiar e de orar, pegamos atalhos. E são esses atalhos do nosso livre-arbítrio que muitas vezes atrasam a nossa evolução. O orgulho é a ausência do exercício da virtude da humildade. O egoísmo é a ausência do exercício da virtude da caridade. E a ansiedade é a ausência do exercício da virtude da serenidade. Esses dias eu estava vendo um vídeo e a moça falou assim, eu achei bem interessante. Quando a gente fica com muita ansiedade, é porque nós não estamos acreditando em Deus. Nós não estamos com a fé que nós precisamos. E se a gente pensar bem, é isso. Por que eu estou ansiosa com o meu amanhã? O meu amanhã não está na mão de Deus. Eu nem sei se amanhã eu estou aqui para fazer essa ou aquela coisa, essa ou tal escolha. Eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. E quando nós temos fé, que nós acreditamos de verdade, nós não precisamos ter ansiedade. Sábado, na palestra da Débora, eu vou citar novamente, porque foi muito interessante a palestra dela. Eu recomendo que depois vocês possam assistir no YouTube. Foi muito interessante a palestra dela sobre dor e sofrimento. Ela falou uma coisa que me fez pensar muito sobre a fé. É o que eu vou comentar aqui agora, fazer um comentário. Nós temos a fé raciocinada. Ok. Né? Nós temos a codificação, temos vários livros que nos trazem muitos consolos, vamos assim dizer. E ela até citou aqui a hora do desencarne de uma pessoa da família, de uma pessoa querida, que nós, espíritas, muitas vezes estamos no velório, mas serenos, não com menos dor, mas com menos sofrimento. Por quê? Porque nós conseguimos entender um pouco melhor o que vai acontecer depois, que nós vamos nos reencontrar, etc. Mas aí, eu comecei a pensar em dois casos diferentes que aconteceram muito próximos. Um vai fazer 2 anos agora em março, inclusive ela é minha comadre também, é uma pessoa que ajudou minha mãe a me criar e que eu fui dama de honra dela. Em 2023, ela iria fazer 50 anos de casada no dia 1º de maio. Então ela tem 3 filhas, então as filhas já estavam organizando tudo e como é que seria, como é que não seria. Chegaram à conclusão de que quem ia entrar para a aliança era eu, porque eu tinha sido a dama de honra. E tudo bem. No dia 14 de março, a filha do meio me liga e fala assim, meu pai está no hospital. Ele foi consertar não sei o que no telhado da oficina, levou um tombo e fraturou 10 costelas. Falei, nossa.
Passaram-se 2 dias, dia 16 ou 17 de março, não me lembro bem, ele desencarnou. Eu confesso a vocês que me deu uma dor, mas uma dor, que era uma pessoa que eu convivia, era uma pessoa que eu cresci junto, sabe? Então foi assim, doído. Aí eu fui, ela mora em Friburgo, eu fui para lá, fui para o velório, aquela coisa toda e tal. Mas ela estava sofrendo, mas ela estava serena. E aí a gente conversando e ela falava assim, mas tudo é conforme a vontade de Deus. Mas nós estávamos muito bem. Parecia até que nós estávamos namorando, na época do namoro. Nós estávamos muito bem. E ele foi bem, ele foi tranquilo. E aí, ela conversando e veio passando-se o tempo, né? Já tem 2 anos, vai fazer 3 anos agora. E ela bem, dentro do seu sofrimento normal, mas bem. Ela é católica. No ano passado, a minha outra comadre, que mora aqui em Petrópolis, teve um período difícil de 2 anos com um esposo com problema de câncer no estômago, no pâncreas, alguma coisa assim. E fez vários tratamentos e quimioterapia e tal. Ano passado desencarnou. E ela, no velório, 40 e poucos anos de casada, ela também serena, evangélica. Então, quando a Débora falou sábado, na palestra dela, sobre dor, sofrimento, e que ela deu o exemplo da gente, né, espíritas, quando estamos no velório e tal, eu fiquei pensando nesses 2 casos. Eu falei, gente, não é o espiritismo, não é a igreja evangélica, não é o catolicismo, é a fé. É a fé que a pessoa tem que essa dor vai passar. Que nós estamos aqui com a única certeza que vamos desencarnar. Como, quando, de que forma, não sabemos. Mas vamos. E elas que não têm, vamos dizer assim, tá? Não que o espiritismo seja melhor, mas nós temos aqui a nossa fé raciocinada. Elas não têm essa fé, mas elas têm fé. Do jeito delas, do modo delas, elas acreditam que Deus é bondade, é misericórdia, é justiça. E que Ele fez o que tinha que ser feito. Então, partindo aqui de novo agora, vamos voltar ao nosso assunto. A partir do momento que desenvolvemos a luz da essência, o fogo que purifica, ou seja, fazemos exercício para desenvolver as virtudes essenciais, que é o trigo, da humildade, da caridade, da fraternidade, da compaixão, da serenidade. Os sentimentos negativos, o joio, vão desaparecendo suave e gradativamente. Coexistem simultaneamente o trigo e o joio, virtudes e sentimentos negativos, conforme a proposta de Jesus do jugo suave e do fardo leve. Então, nós sabemos que existe a dor, que existe essa parte ainda que não está desenvolvida ainda em nós, porque nós seremos espíritos puros, seremos espíritos iluminados, mas ainda não estamos. Apesar de que eu tenho uma notícia para vocês que Emmanuel trouxe para a gente, está no livro Consolador. Ele pergunta, qual a distância que nós estamos de Jesus? A mesma que a pedra para nós. Ou seja, nós ainda temos uma longa caminhada, mas já estamos bem. Nós já passamos do animal que era instinto só. Nós já estamos no hominal. Já temos o raciocínio.
Já podemos fazer escolhas, nosso livre-arbítrio. Mas estamos longe ainda, como diz Joana, da angelitude, né? Mas ainda estamos longe. Mas vamos chegar lá. Nós vamos chegar. E aqui, quando ele diz que colhei primeiro o joio e tal para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. O que significa este celeiro? Significa o nosso bem-estar, vamos dizer assim. O bem estando mais tempo do que o mal, ou a ausência do bem, nas nossas vidas. O bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor, a justiça, a fonte do bem e da felicidade. Então nós sabemos que nós estamos nesse processo de mudança, de regeneração, de colheita. Nós estamos no momento de colheita. Vamos pensar o que nós estamos colhendo. Vamos começar a mudar a nossa semente. Ainda há tempo. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração que colhereis, pelo cêntuplo, o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos na luz, preparam para si longos séculos de trevas e decepções. Então, nós estamos num momento em que a gente pode fazer a diferença. Nós podemos mudar. Mudar com a mudança que a Terra está passando. Nós temos essa chance. Muitos espíritos que estão desencarnando, possivelmente não mais poderão voltar à Terra. Divaldo mesmo já tem palestras em que ele fala sobre isso, né? Mas nós ainda estamos aqui. Estamos no processo, estamos a caminho. Vamos nos reconciliar com o nosso inimigo enquanto estamos a caminho, porque a chance ainda existe. E quando ele fala ali que vai juntar tudo, né, sobre os ceifeiros, são espíritos elevados, encarregados de fazerem a seleção entre o joio e o trigo. Nós estamos vivendo o auge dessa seleção que estará concluída nas próximas décadas. Então, nós sabemos que nós estamos no meio desse turbilhão da onda. A onda ainda não está pertinho da praia para quebrar. Nós estamos no turbilhão da onda. Mas nós podemos fazer essa diferença. Nós podemos mudar, nós podemos auxiliar quem está ao nosso lado. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, que eu agora não me recordo, que fala, e Chico também tem livros que falam sobre isso, se eu não me engano é Entre o Céu e a Terra, que ele fala sobre os espíritos que estão junto a nós, quando nós melhoramos, né? Eu acho que é Entre o Céu e a Terra que fala sobre isso. Que quando nós melhoramos em alguma coisa, automaticamente os espíritos que estão junto a nós também melhoram. Eles também se desenvolvem. Chico, inclusive, falava que quando alguém chegava perto dele e falava que ele estava com um obsessor, que tinha que tirar o obsessor, ele falava, não, vamos evangelizar junto com ele. Né? Então, os espíritos que estão junto a nós, eles também se desenvolvem. Por isso a importância do nosso Evangelho no lar. Por isso a importância de lermos em casa, quando estamos lendo uma leitura assim, edificante, um bom livro, nós lermos em voz alta. Porque os espíritos que ali estão junto de nós, muitas vezes não conseguem ainda penetrar o nosso pensamento quando nós estamos lendo. Então é bom que a gente leia em voz alta. E assim,
além desses espíritos que sempre estão conosco e que também nós auxiliamos de alguma forma, tem os espíritos encarnados, que nós estamos na melhor família, aquela que precisamos, o local que precisamos, a época que precisamos, com os pais que precisamos, com os irmãos que precisamos. Ali é o nosso maior e melhor núcleo de aprendizado. É a nossa primeira escola. E quando nós modificamos o nosso pensamento, as nossas palavras e as nossas ações, nós também auxiliamos aos espíritos encarnados que estão junto a nós. Porque muitas vezes nós recebemos na família um espírito que a gente fala assim, é a ovelha negra da família. Por quê? Porque esse espírito precisa de saber entender o que é família, o núcleo família. E a família também precisa desenvolver paciência, sabedoria, serenidade para lidar com esse espírito um pouco mais difícil. Então, nenhum espírito cai na nossa família por acaso, porque o acaso não existe. Então, muitas vezes, através da vigilância e da oração, nós conseguimos auxiliar estes espíritos que estão próximos a nós. A gente não mora numa casa por acaso. A gente mora porque a gente precisa estar com aquela vizinhança próxima a nós. E é essa vizinhança que muitas vezes também é acolhida pelos nossos exemplos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas orações, pelo culto do Evangelho no lar. Então a gente consegue, principalmente com o culto do Evangelho no lar, fazer do nosso lar um ponto de luz, para que possa irradiar também para a nossa vizinhança. E aqui, a fim de permanecermos no mundo de regeneração que a Terra se tornará, é fundamental que desenvolvamos o máximo possível as virtudes essenciais, no caso o trigo, transmutando os sentimentos egóicos evidentes e mascarados que ainda trazemos em nós, o joio, de modo a fazermos jus a uma permanência no verdadeiro paraíso, que um dia o nosso planeta passará a ser. E aí nós trouxemos aqui também duas questões do Livro dos Espíritos. A questão 120, Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? Ou, mudando a frase, mudando a palavra, todos os espíritos passam pela fileira de não fazer o tanto bem para chegar ao bem? Não pela fileira do mal, mas pela da ignorância. Então aqui, Kardec recebe dos espíritos de luz uma resposta bem próxima à que Santo Agostinho coloca, que o mal não existe, existe a ausência do bem. Aqui ele diz que não pela fileira do mal, mas pela fileira da ignorância, do fato de não saber ainda. E na questão 121, Kardec pergunta: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Resposta: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Ou seja, Deus não criou o mal. Deus não criou a injustiça, não criou o egoísmo, não criou o orgulho, não criou a vaidade. Nós fizemos essa opção. Nós usamos o nosso livre-arbítrio nesta opção. E passamos por diversos problemas na nossa vida por estas escolhas. Poderíamos estar mais desenvolvidos? Possivelmente. Mas temos as nossas escolhas. Temos o nosso livre-arbítrio, como bem disse ali o Espírito esclarecendo a Kardec.
Então, através desse livre-arbítrio, a gente faz o nosso caminhar, a gente faz a nossa plantação, que muitas vezes se torna dura e difícil na hora da colheita, mas é nossa. Ninguém pode fazer pela gente. Tem uma outra pergunta também que depois eu estava estudando e eu peguei no Livro dos Espíritos, que eu achei interessante trazer para cá, é a questão 1019. Ela pergunta assim, Kardec pergunta assim: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado dos bons? E a resposta: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Então, gente, olha só, nós estamos, o Livro dos Espíritos nos traz, as parábolas de Jesus nos traz, Santo Agostinho nos trouxe muitas reflexões sobre isso, né? Nós temos que pensar nas nossas escolhas. Nós temos que pensar o que nós estamos fazendo do nosso presente, que é um dia, 24 horas ali no relógio. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Estão sendo boas? Estão sendo generosas para nós, para os espíritos encarnados que vivem conosco, para os espíritos desencarnados que nos acompanham? O que nós estamos fazendo destas escolhas e desta plantação? E aí, nós temos aqui também, que ele fala aqui, que eu li para vocês, que ele fala sobre abordagem psicológica, transpessoal e consciencial. Ele fala aqui sobre o seguinte: autoconhecimento e transformação. A parábola é um convite ao autoconhecimento para identificar e transformar o joio em trigo, o orgulho e o egoísmo em amor e caridade. A evolução é gradual. A separação não é um evento apocalíptico, mas um processo de evolução planetária e individual, onde cada um escolhe seu destino pelas suas obras, separando-se naturalmente do ambiente que mais o comporta. Então, que a gente possa perceber essa diferença na nossa vida. Nós podemos ser trigo, nós não precisamos ser joio. Nós já estamos num processo de evolução que nós podemos escolher ser trigo. Nós vamos parar a nossa palestra um pouquinho mais cedo, que a nossa irmã Glória até chegou aqui agora, para poder dar um aviso sobre a NEF, então a gente vai parar. E que nós possamos refletir bastante sobre essa transformação que nós podemos fazer na nossa vida, que é muito importante, gente. Porque é essa transformação que faz com que a gente, quando desencarnar, quando entrarmos num outro processo, a gente esteja bem. Porque a gente não se iludam que a gente vai sair daqui cheio de egoísmo, de vaidade, de orgulho, e vamos chegar lá plenos, maravilhosos, com amor e caridade no coração. Não, nós vamos chegar lá exatamente do jeito que nós estamos saindo daqui. Então, que a gente possa fazer colocar sementes melhores na nossa terra, no nosso dia a dia, para termos uma colheita bem mais agradável depois. Muito obrigada a todos, muita paz. E agora vamos passar aqui para a Nadir, para a Glória dar o recadinho dela. Obrigado, Neuza. E sabendo que temos muito que pensar, né? Foi muito aprendizado, né? Foi muito lembrete do que podemos fazer para seguirmos melhores. Glória, pode chegar, por favor, seja bem-vinda.
Boa tarde, pessoal. Muitos já me conhecem. E eu vim aqui hoje para a gente divulgar o encontro do Carnaval. Assim, todas as casas espíritas de Petrópolis que se unem ao seu Conselho Espírita de Unificação, eles vão manter atividades durante o Carnaval. Para quem não vai pular, para quem não vai viajar e estiver querendo refletir, né, sobre as verdades da vida, sobre as verdades espirituais, então vocês estão todos convidados. Né? É muito divertido, é um encontro muito simples, muito dinâmico, a gente conversa, tem roda de conversa, depois tem um lanchinho maravilhoso que engorda a beça, mas que é delicioso. E o que mais que a gente tem? E no início também a gente vai fazer uma pequena integração, tá? No início do nosso ENEF. O ENEF aqui na UMEP vai funcionar no sábado de carnaval, de 2 às 5, tá? E no Oswaldo Cruz, de 8 ao meio-dia, de 8 às 11h30, meio-dia. Tá bem? Então, vocês estão todos convidados, quem for estar aqui, puder prestigiar a gente, puder estar aqui. É um ambiente muito fraterno, em que a gente tem muitas trocas afetivas, espirituais, então vocês estão todos convidados. Depois a gente vai botar um cartaz lá embaixo para a proporção que a pessoa for chegando e lembrando. Então, sábado de carnaval, às 2 horas, a gente tem um encontro aqui, para quem puder e quiser. Muito obrigada. Aqui na UMEP, no sábado, de 2 às 5. Agora fala do Oswaldo Cruz, porque ficou assim, o Oswaldo Cruz é no domingo. O Oswaldo Cruz, eles vão fazer no domingo, porque eles já têm uma reunião pública lá no domingo e é na parte da manhã. Então, vai ser de 8 às 11h30, meio-dia, mais ou menos. Tá? Então, no Oswaldo Cruz, no domingo e na UMEP aqui no sábado à tarde. Tá bem? Muito obrigada, pessoal. E as inscrições, a gente faz as inscrições, se a pessoa não tiver feito a inscrição, quiser decidir a última hora, não tem problema. A gente faz só uma inscrição para a gente ter uma ideia de quantas pessoas vêm, porque às vezes a gente imagina que vem 50 e vem 100 para a gente poder programar o lanche, tá? Então as inscrições estão lá embaixo, na entrada tem aquela mesinha ali onde o recepcionista fica, então quem puder, quem já souber se vem, é só se inscrever ali, já tem uma canetinha e esse formuláriozinho, tá bem? Muito obrigada, gente. Obrigada. Foi rápida. Obrigada. Nós, como estamos com uns minutinhos, vamos aproveitar e dar os avisos demais da casa. Tem alguém vindo à casa pela primeira vez? Não, somos todos bem-vindos já, né? E como ela falou da inscrição, por isso que eu quis emendar. Nós também vamos, né? O ano está recomeçando e começamos também novos estudos na casa, novos estudos. Para aqueles que já fazem o estudo, segue normalmente, igual um ano escolar. Mas para quem quer começar, estamos convidando para os estudos da casa. Eles acontecem segunda à noite, para quem pode vir à noite, quinta à tarde e sábado à tarde também, 4h30. Quinta, 2h30 da tarde, um horário bem tranquilo para quem não trabalha, né? E sábado, 4h30. As inscrições também ali embaixo no balcão, ali quem caminha para os banheiros, tem um balcão ali, estão ali ou online dos estudos. Também a nossa casa, na nossa casa acontecem 2 dias de evangelização. Crianças pequenas, maiores um pouquinho e a mocidade. Mas para as crianças tem inscrição na evangelização. Mocidade não precisa. E então também, se alguém quiser, as inscrições estão ali no balcão. Na evangelização há um compromisso mesmo, né? Como se fosse uma escola. Por isso que é feita a inscrição, tem o ciclo, a sala separadinha. Funciona muito bem. O estudo, já para os adultos,
é diferente, porque aqui a Neuza falou sozinha, né? E no estudo há uma conversa, há uma troca, perguntas, então é muito bom fazer o estudo nas casas espíritas. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento e passaremos para a segunda parte, que é o passe. Antes da gente fazer a prece, um aviso muito importante. Aquela reunião que a Rosângela, que está aqui presente, coordena de vibração com a música, às segundas-feiras, às 4 horas, vai voltar para o público dia 9 de fevereiro. No dia 2, a gente vai escutá-los cantando. Mas, por orientação da espiritualidade, há uma preparação, porque estamos todos em férias, cada um. Então, eles voltam entre eles primeiro e depois para o trabalho com o público também. Então, dia 9, volta daquela reunião. Bom, vamos então fazer a prece de encerramento para darmos início à segunda parte, que é o passe. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, nosso modelo, nosso guia, que vieste aqui na Terra, deixando teus exemplos, teus ensinamentos, mas que ainda com dificuldade estamos aqui para segui-los. Como disse a palavra hoje, precisamos plantar para depois colhermos. E se a nossa semente não for boa, a nossa colheita também não será. Que possamos, Senhor, refletir sobre os nossos comportamentos, o nosso vigiai, o nosso orai, para nos tornarmos devagarinho pessoas melhores. Muito obrigado, Senhor, que ampare a todos aqui presentes, ampare os nossos demais setores de trabalho de nossa casa, e que aqueles que aqui se permanecerem para o passe, mentalizem Jesus para que possam receber o que vieram buscar, sabendo que em nossa reunião, durante a reunião, muitos atendimentos já foram realizados. Com um agradecimento especial à espiritualidade, a Deus, nosso Pai, encerramos a nossa reunião. Muito obrigado, Senhor.